Luz, paz e bênção para você. No vídeo anterior, apresentamos para vocês uma perspectiva teosófica sobre a Shekinah, com inspiração científica. Essa presença misteriosa, feminina, que habita os cantos mais profundos da espiritualidade cabalista. No vídeo de hoje, vamos conhecer a visão do maior estudioso da Kabbalah no século XX, Gershon Scholem, a visão dele sobre o divino feminino, um mergulho na mística judaica e também suas reverberações contemporâneas. Gershon Scholem nasceu em 1897, na cidade de Berlim, na Alemanha, e morreu em 1982, em Jerusalém. Muito significativa e muito simbólica esta trajetória. Vocês não acham? Scholem foi o fundador dos estudos acadêmicos sobre a Kabbalah. Foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Contra a racionalização promovida pelos intelectuais judeus de sua época, Scholem recolocou a mística como eixo central do judaísmo, não como desvio, como se propagava na época, mas como força subterrânea vital. Sua obra foi decisiva para compreender como o pensamento cabalista moldou a história espiritual do povo judeu. Ao lado de pensadores como Walter Benjamin, ele desenvolveu uma filosofia da história marcada por uma contra-história, perspectiva de interpretação histórica que eu também tento empreender em meus estudos, em minhas pesquisas. Ou seja, uma contra-história é a leitura do passado feita pelos vencidos, aqueles que ocupam os subterrâneos da vida cotidiana. Um dos grandes temas da Kabbalah é a presença do feminino no divino. Segundo Scholem, isto é central na Kabbalah. E é exatamente isso que Scholem analisa com profundidade. A figura da Shekinah, a última das Sefirot, a presença de Deus no mundo. As Sefirot são as 10 emanações divinas com as quais a Kabbalah explica a origem e o funcionamento do universo. Imagens como a lua, a filha do rei, a terra que concebe, são usadas para representar essa dimensão feminina da divindade. Para Scholem, essa não é apenas uma metáfora, é uma evolução histórica da mística judaica em direção à ideia de que o divino se manifesta também como feminino imanente, nutridor. No livro Origens da Kabbalah, Scholem dedica-se ao simbolismo da Shekinah como uma joia do pensamento cabalista. Ele mostra como textos como Sefer HaBahí, uma grande obra, um grande tratado cabalista da Idade Média, esses textos introduzem imagens da noiva, da filha, da eclésia de Israel. E ele mostra como essas imagens prepararam o caminho para a concepção da Shekinah como uma entidade autônoma em relação a Deus. Esse simbolismo teve impacto profundo não só na teologia judaica, mas também em abordagens contemporâneas, como, por exemplo, a teologia feminista judaica, que resgata essas imagens para refletir sobre o papel das mulheres, da espiritualidade e da justiça simbólica nos nossos dias. Nos Estados Unidos,
existe uma efervescente teologia judaico-feminista, onde estudiosas como Raquel Adler e Lea Novick se debruçaram sobre essa tradição. Raquel Adler, pesquisadora, professora universitária, questiona os limites entre a faceta feminina de Deus e uma divindade feminina propriamente dita. Lea Novick, que além de pesquisadora estudiosa, é uma rabina, escreveu um livro maravilhoso, onde a Shekinah é a presença divina que habita entre nós. Em sua obra, ela apresenta a Shekinah como a luz, com paixão e mistério, e mostra que, quando o mundo se rompe, a Shekinah chora conosco. Ela desce ao exílio para nunca nos abandonar. A Shekinah acompanha Israel, o Israel espiritual no exílio. A Shekinah vive no coração de cada alma que busca justiça, cura e verdade. Redescobrir a Shekinah é redescobrir o sagrado no feminino, no corpo, na terra. Veja, esse movimento de retorno ao feminino não é exclusivo do judaísmo. Richard Tarnas, que escreveu uma obra célebre sobre a filosofia, a evolução do pensamento ocidental, ele, por exemplo, identifica uma mudança épica na consciência contemporânea da sociedade ocidental, qual seja a ascensão do arquétipo do feminino, uma reconciliação entre o masculino e o feminino como processo central do nosso tempo. Estudar então a obra de Gershom Scholem e suas reverberações contemporâneas é, portanto, mais que estudar a história da Kabbalah. É resgatar vozes caladas, símbolos marginalizados, forças esquecidas, como nós percebemos no estudo da história dos marranos. No Brasil, o estudo acadêmico da Kabbalah é muito incipiente. Enquanto eu era professor titular da Universidade Federal de Sergipe, eu conduzi estudos sobre a Kabbalah, estudos acadêmicos sobre a Kabbalah. Mais ainda, a dimensão feminina do pensamento cabalista, de um modo geral, ainda mais é menos estudada esse enfoque. Essa lacuna mostra como ainda há muito a ser feito para compreender, traduzir e vivenciar essas sabedorias, tanto no meio acadêmico quanto fora dele. O estudo do marranismo nos leva diretamente a evidenciar a importância da Shekinah na vida cotidiana. Se esse tema ressoou em você, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no meu canal e deixe nos comentários o que mais gostaria de aprender sobre Kabbalah. Aqui, nas meditações marranas, seguimos desvendando os mistérios da espiritualidade cabalista e, sobretudo, marrana, com profundidade, beleza e reverência. Que a Shekinah te envolva com sua luz e te conduza à plenitude.